O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descansos. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. E o tempo comum, ele é marcado pelo aprendizado. Precisamos aprender com Jesus o caminho do céu. O caminho do céu precisa estar bem claro na vida e no coração de cada um de nós cristãos. Como aquela história, de São João Maria Vianney, quando ele foi mandado para a pequena cidade de Ars. Ele, indo na sua carroça, chega um determinado momento, ele encontra o menino e pergunta para o menino: escuta, onde é a cidade de Ars? Ele falou: vem, eu vou mostrar para o senhor onde é a cidade de Ars. E São João Maria Vianney disse para o menino: e eu vou te mostrar o caminho do céu. Onde é o caminho do céu? Então a gente precisa aprender esse caminho, esse caminhar. E o caminhar para Deus, o caminhar para o céu, ele se faz no relacionamento pessoal e íntimo e profundo com Deus. Deus que na sua misericórdia, na sua bondade, ele vai se revelando. Ele vai mostrando as coisas à medida que nós temos capacidade de entender. É como o crescimento das crianças. Você não fala para uma criança de 5 anos situações que você falaria para uma pessoa de 30 anos, completamente diferente, ela não vai entender. Então, nós também não entendemos muitas coisas e Deus vai mostrando e vai revelando à medida em que nós podemos entender, que nós podemos compreender. E quanto mais íntimo, quanto mais próximo, quanto mais com Ele, mais Ele vai mostrando a sua face de amor. Vejam a primeira leitura de hoje. Leitura da profecia de Zacarias. Zacarias, ele era parecido com o pai de João Batista, mas não é ele. Este Zacarias aqui, ele viveu mais de 500 anos antes de Cristo. Ele era também sacerdote e era profeta. Ele nasceu ainda no exílio da Babilônia, quando o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia. Na Babilônia passou 70 anos. Ele já estava no final do exílio, ele nasceu na Babilônia, depois todos os judeus foram mandados de volta para a terra de Israel. Ele voltou para Judá, Jerusalém, ele voltou para Jerusalém, mas ele ainda era menino quando estava lá em Jerusalém. Nascido na tribo de Levi, era sacerdote automaticamente. E Deus foi revelando coisas a este profeta
que não revelava aos outros. Por exemplo, a profecia que nós lemos hoje, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento. O profeta fala exatamente aquilo que aconteceu quando Jesus entrou pela última vez na cidade de Jerusalém. Ele entrou montado num jumento, a mãe, a jumenta e o jumentinho. Ele entrou dentro da cidade de Jerusalém. Quando ele entrava, as pessoas com ramos de oliveiras nas mãos gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Messias. O profeta falava de Jesus 500 anos antes. Ele nunca viu Jesus, ele não conheceu Jesus, ele não sabia exatamente de quem ele estava falando. Mas ele diz algo aqui bem interessante: ele vos salva, ele é o Salvador. É ele que mostra o caminho do céu, é ele que mostra a casa do Pai, é ele que mostra a porta que entra para a eternidade, é ele que mostra. O profeta falava dele. Deus havia revelado ao profeta algo que os outros não sabiam, e as pessoas não entendiam isso. Muita gente só foi compreender 500 anos depois esta profecia. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus hoje a passagem que é chamada de o hino do Redentor. Jesus fazendo uma oração ao Pai, louvando a Deus, porque Deus só revela as coisas do céu àqueles que são humildes, àqueles que têm humildade, àqueles que têm simplicidade. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu conheço muita gente, eu tenho sobrinhos que passam por essa situação. Quando eles eram crianças, participavam da igreja, vinha na igreja, frequentava as coisas com muita alegria. Mas quando entrou na faculdade, não quis mais saber de igreja. Quando entrou na faculdade, que começou a estudar psicologia, começou a estudar a ciência, começou a estudar a história das religiões, começou a fazer os seus conhecimentos e se tornou sábio, se tornou inteligente, se tornou importante. Aí ele abandonou Deus, não quis mais saber de Deus, porque Deus ele não cabe dentro da minha ideia, dentro dos meus conceitos, não tem como conhecer Deus, então larga a mão de Deus. Uma pessoa muito inteligente para o mundo, muito sábia para o mundo, não tem como compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus precisam de humildade para entender. Quem não tem um coração humilde, não tem como saber quem é Deus, não tem como se relacionar com Ele. Porque para se relacionar com Ele, você vai ter que compreender que você não sabe tudo, que você não sabe quem é Ele. Ele vai se mostrando à medida que você vai se relacionando com Ele. E por que Jesus faz esta oração? Ele faz porque Ele tinha mandado os apóstolos pregarem o Evangelho. Os apóstolos saíram pregando, aí depois voltaram todos felizes, dizendo: Senhor, nós fizemos um monte de coisa, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós fomos em tal lugar, falou um monte de coisa. E quando Jesus viu os apóstolos tão felizes por terem feito aquilo, Ele faz esta oração de júbilo, dizendo: que bom que eles entenderam, por causa da humildade do coração deles. Jesus faz esta oração falando com o Pai e revelando coisas, dizendo: tudo foi me entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece Deus como Jesus, é impossível, ninguém vai conhecer Deus como Jesus conhecia. Aí ele diz: e só conhece o Filho aquele a quem o Pai quiser revelar. Você só vai conhecer Jesus se Deus quiser, se Deus te der essa graça. E depois Jesus fala as frases bastante bonitas, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, o que Jesus está dizendo é assim: você quer conhecer Deus? Tem um caminho. Conheça o Filho, conheça Cristo.
Se relacione com Ele. Seja amigo de Jesus. E para você ser amigo de Jesus, o único caminho que existe é você abraçar a cruz de Cristo. É você trocar o seu jugo pelo jugo do Cristo. É você trocar as suas preocupações. É você trocar os seus sofrimentos. É você trocar as coisas que você traz dentro da sua alma, dentro do seu coração, pelas coisas de Cristo. O que Jesus está dizendo é simples. Traduzir. Ele está dizendo assim: vamos fazer o seguinte: você me dá a sua cruz e eu te dou a minha. Vamos trocar? O peso de Jesus não é pesado, né? Por que não é pesado? Porque Ele fez tudo por amor. Ele fez tudo porque Ele é manso, Ele fez tudo porque Ele é humilde, Ele fez tudo porque Ele mesmo revela aqui, né? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos trocar de lugar. Quando você trocar de lugar comigo, você vai conhecer quem é o Pai. Mas se você não tiver essa capacidade de se colocar no meu lugar e eu me colocar no seu lugar, você nunca vai saber quem é Deus. Nunca. Este é o pré-requisito, não tem como. Ou você troca de lugar com Cristo, ou você nunca vai saber quem é Deus. Todos os santos na história da igreja, eles fizeram esta experiência de trocar de lugar com Jesus, né? E trocaram de lugar com Ele de uma forma tão incrível e tão perfeita, que eles tinham as mesmas coisas de Jesus. Tinham as chagas de Jesus. São Francisco de Assis tinha as mãos e os pés furados, igual Jesus, e um buraco do lado do peito dele, as mesmas chagas de Cristo. Santa Rita de Cássia tinha um buraco no meio da testa de um espinho que se desprendeu da coroa de espinhos de Jesus e furou a testa de Santa Rita para sempre. São Padre Pio também, tantos os santos. Santa Teresa d'Ávila, ela que fala bastante sobre isso, sobre o conhecimento profundo de Deus, você andar, dar passos, você subir as escadas do conhecimento de Deus, você avançar de moradas em moradas até chegar à 7ª morada, e quando ela chega na 7ª morada, Deus fura o coração de Santa Teresa d'Ávila de forma física, de tal forma que quando fazem a autópsia do corpo de Santa Teresa, havia um buraco no coração dela, uma cicatriz do coração dela que tinha sido perfurado várias vezes por um anjo de Deus. Quer conhecer o Cristo? Chega diante dele e faça apenas a seguinte oração: Jesus, a partir de hoje eu não quero pedir mais nada, eu quero tudo o que você quiser. A partir do momento que o seu coração estiver convencido de que é esta oração de que você deve fazer e esta é a forma que você deve viver, aí você vai conhecer Cristo. Mas enquanto a gente se comportar como crianças mimadas, né? Nós chegamos lá diante de Deus e queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer. Olha, Deus, você tem que fazer isso para mim, porque você tem que fazer. Olha, Deus, você não deveria deixar que uma pandemia matasse tantas pessoas. Olha, Deus, você não deveria ter me deixado viver solteirão, solteirona pro resto da vida. Olha, Deus, você não deveria ter me deixado ficar viúva. Olha, Deus, você não deveria ter deixado o meu filho morrer. Enquanto você quiser ensinar a Deus quem Ele é, você é um tonto. Porque só tem uma coisa de saber quem é Deus: quando você compreende o coração de Jesus, manso e humilde. Se a gente continuar numa atitude arrogante, prepotente, eu sei as coisas, eu ensino as coisas, eu sei como é que funciona, eu sei tudo, eu sei o que é que Deus deveria fazer, eu sei para onde Deus deveria me mandar. Quem fala assim acaba indo para o inferno.